Programa Transformando Vidas, com apóstolo Rovilson e apóstola Cristiane de Oliveira. Muito bom dia a você que tem acompanhado o programa Transformando Vidas. Meu amado, é um prazer muito grande poder estar aí entrando na sua casa, estabelecimento comercial. E onde quer que você esteja, talvez até no hospital ou numa prisão, que Deus esteja aí tratando com você, em nome de Jesus Cristo, nesse dia. Hoje nós vamos estar falando sobre o medo, o que o medo causa e o que nós podemos fazer para que ele possa sair da nossa vida, sair o medo e entrar a fé. Amém? A apóstola vai estar cumprimentando vocês, em nome de Jesus. Bom dia, irmãos, paz seja convosco. É com muita alegria que estamos aqui participando com você de mais um programa Transformando Vidas. Que a presença do Espírito Santo de Deus esteja com você agora, na tua casa, na tua família, onde quer que você esteja, que você possa sentir aí dentro de você a presença do Espírito Santo de Deus, que você se sinta fortalecido na palavra de Deus. Glórias a Deus. Então, meu amado, vamos estar falando aqui, do medo, mas antes eu quero mandar um abraço a toda a região, o pessoal que tem acompanhado também as nossas lives. Nós estamos aqui em São Paulo, estamos fazendo todos os dias, nós estamos fazendo nosso culto online. Começa às 20 horas, então você que é do avivamento, mas eu que não sou do avivamento, eu posso acompanhar? Pode, é só entrar na página da igreja, a Igreja Evangélica Avivamento para as Nações. Então todos os dias nós estamos fazendo o nosso culto aqui, tá bom? Porque aqui em São Paulo ainda tem muitas restrições com relação à pandemia, e nós estamos fazendo os nossos cultos aqui online. Temos também a web rádio, que tem lá o programa ao vivo, das 9 às 18, depois é o louvor, mas o programa ao vivo, com pregação, com participação das pessoas. Tá bom, meu irmão? Se você quiser participar aí, em nome de Jesus. Então hoje nós vamos estar falando, até o próximo programa, sobre o medo, diante de um medo. Medo do quê? Será que é medo da pandemia? Medo de perder o emprego? Medo de eu, por exemplo, fazer algo na minha vida diferente? Que muitas pessoas ficam só, aquela vidinha, não sai daquela situação, tem um medo muito grande de fazer algo na vida, de arriscar, Tem um medo muito grande. E nós vamos estar falando alguma coisa, Então nós vamos ter aqui o texto de 2 Crônicas, capítulo 20. Aqui era o medo, uma perseguição que estava sobre esse rei. E ele se colocou aqui, o posicionamento que ele tomou diante da situação, que é muito importante para nós. Isso vai trazer uma força espiritual para nós, se nós andarmos por esse lado. E também, quando eu estiver diante de qualquer situação, o que eu devo fazer? Tem muitas pessoas que entram, por exemplo, em desespero. E aí pode vir consequências desastrosas na vida daquela pessoa. Então, diante de uma situação difícil a qual eu estou enfrentando, o que eu devo fazer? O que eu devo fazer diante da situação? Talvez você está atravessando uma situação difícil. E o que você deve fazer? Então nós vamos ver isso na Bíblia, tá bom? Vamos seguir a leitura aqui. 2 Crônicas, capítulo 20. Então a vitória de Josafá sobre Moabe e Amon. Depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Então eles vieram uma guerra, Estava ali uma guerra, eles vieram, Josafá era um rei, então eles vieram contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti da além do mar da Síria, e eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo. Então ele ficou sabendo, ele recebeu aquele aviso de que estava vindo aí, por exemplo, uma multidão, um exército muito grande para atacar todo aquele
aquele país. Então, um rei, ele teve medo. Ele falou, e agora, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Então, vamos ver a atitude que ele tomou, né? Então, Josafá teve medo e se pôs a buscar o Senhor. Então, a princípio, ele teve medo, é natural. Você está diante de uma notícia ruim, de uma perseguição, ou, sei lá, de uma doença, de uma ameaça, né? Sei lá, do que for. É natural a pessoa ter medo, mas nós não podemos deixar com que o medo venha prevalecer. Porque se você, por exemplo, começar a dar vazão ao medo, ele vem, te domina, te arrebenta, te destrói. E é por esse lado que muitas pessoas vão. Nós temos que tomar cuidado. O medo, muitas vezes, ele serve de alerta, né? É natural. Apóstolo, de vez em quando bate o medo, claro que bate, claro, nós somos pessoas naturais. Mas ao mesmo tempo, o que nós vamos fazer diante daquela situação, daquela adversidade? Qual posicionamento nós vamos tomar? Então ele teve medo, natural, né? Um rei, ele teve medo. Porque uma multidão, humanamente falando, era difícil dele vencer aquilo. E o que ele fez? Pôs a buscar ao Senhor. E agora, como que ele buscou o Senhor? Ele só buscou, eu vou buscar, eu vou ficar aqui, eu vou ficar pensando em Deus, né? Vou meditar em Deus. Não. Existem ferramentas na palavra de Deus para nós buscarmos. Existem ferramentas. Existem armas que nós usamos na palavra de Deus. Aqui ele não usou nenhum tipo de arma, né? Que se usa por ele. Mas que arma que ele usou? Arma num nível espiritual. É isso que nós temos que entender. Eu tenho batido nessa tecla, meu irmão. Eu não sei se você tem acompanhado as nossas programações, a nossa live. O inimigo quer nos trazer para o campo natural. Se ele nos trouxer para o campo natural, ele vai ganhar de nós. Pode ter certeza absoluta que, né, qualquer demônio mais fraco que seja, ele dá um couro em nós. Por quê? Eles já estão na nossa frente pelo fato de serem espíritos. E muitas pessoas querem fazer guerras, querem, né, no campo natural. Então, o inimigo sempre vai nos trazer para o campo natural. Ele poderia ter medo, mas falar, não, o que nós vamos fazer aqui, tal. Não, ele usa as armas de Deus. Aprenda a usar as armas de Deus, meu irmão. Quando nós usamos as armas que Deus deixou, nós trazemos aquela guerra do natural para o sobrenatural. Aí, você já... Agora, quando eu quero trazer para o natural, Deus não vai agir ali. Porque Deus respeita o meu livre-arbítrio. Você fica ali brigando com pessoas, discutindo com pessoas, uma série, né, ali tentando, mas aquilo ali um homem falou para mim, você está diante de uma doença, porque o médico não sei o quê, tem aquele médico bom, agora eu tenho um plano de saúde bom, aquele fulano tal, aquele ciclano tal, aquele beltrano tal, eu estou com um problema na justiça, tem um advogado tal, com advogado tal, se não der certo, então você traz para aquele campinho natural. Deus deixa, porque Deus respeita a pessoa. Deus não interfere numa situação a não ser que eu esteja orando. Que quando eu estou orando, eu estou falando, implorando a Deus, clamando a Deus para Deus agir naquela situação. Não é, apóstolo? Verdade. Para Deus agir naquela situação. E quantas vezes nós já tivemos, né? Vimos Deus, por exemplo, agindo numa situação. É verdade. Isso daqui nós vimos, né? Talvez você pense aí, mas aqui é um rei, está se referindo a uma nação. Não, isso acontece nas pequenas coisas. Inclusive na Bíblia também nós temos casos pequenos, né? Por exemplo, mulheres que não tinha nenhum nome, não tinha nenhum significado assim profundo, mas quase se deixou levar pelo medo e quase que se chegou à derrota, né? Temos o caso mesmo lá de Agar, quando ela estava ali... naquele momento de temor, onde estava perdida ali no deserto, e aquele medo tomou conta dela, e ela estava declarando a derrota ali, colocou seu filho ali num arbusto, ele já estava declarando a morte, mas naquele momento o medo foi superado através de um choro, de uma maneira correta, ali na vida daquela família, e Deus socorreu. Então, por exemplo, as armas não físicas, mas as armas naturais, as armas sobrenaturais, ela surte um efeito, independente de qualquer circunstância e
qualquer nível que você esteja vivendo, desde que você saia do natural e você entra no espiritual, você alcança a misericórdia do Senhor. Glórias a Deus. Nós vamos continuar nesse assunto depois do nosso intervalo. Nós vamos ter um intervalinho aí como que você pode entrar, nos conhecer nas redes sociais, e logo em seguida nós retornaremos, vamos continuar, como que nós podemos sair de uma situação adversa, tá bom? Nós vamos usar as armas que Deus deixou para nós usarmos. Você quer ficar por dentro das novidades do nosso ministério? Então curta a nossa página oficial no Facebook, Igreja Evangélica Avivamento para as Nações. Lá você confere tudo o que vai acontecer em nosso ministério. E para você que é jovem, também pode nos acompanhar em nossa página, Aviva Jovem Oficial, ou pelo nosso canal no YouTube, TV Aviva as Nações. Ministério Avivamento para as Nações, conectando você no trono de Deus. Com fácil acesso, baixo consumo de dados e com um conteúdo de qualidade, o Ministério Avivamento para as Nações traz para você o Web Rádio Aviva as Nações. Uma plataforma digital que vai edificar ainda mais a sua vida. Em nossa Web Rádio, você encontra louvor, ministração da Palavra de Deus, testemunhos e muito mais. E para acessar, é muito fácil. Basta digitar o link app.mobileradio.com.br/Web Rádio Aviva Nações ou pelo nosso site avivanações.com.br. A mobilidade está em suas mãos e a palavra de Deus em seus ouvidos. Web Rádio Aviva Nações, 24 horas na presença de Deus. Quer que sua empresa apareça manhã, tarde e noite? Quer sua empresa em destaque os 365 dias do ano, em mais de 15 cidades através de sinal local e em mais de 9 cidades com sinal irradiado? Isso sem falar da TV online e em nossas mídias sociais? Então, você precisa anunciar aqui. Certeza de visibilidade e garantia de bons negócios só anunciando, não é mesmo? Para saber mais sobre nossas condições, acesse nosso Facebook, Igreja Evangélica Avivamento para as Nações. Glórias a Deus, meu amado. Então, tá aí, você pode entrar nas redes sociais, conhecer a igreja, conhecer a Associação Beneficente El Roi, significa o Deus que vê, né? Falando daquilo que a apóstola acabou de falar de Agar. Então, Deus viu ali o choro do menino e socorreu aquele menino. Como Deus tem socorrido aí milhares de pessoas. E nós temos esse projeto também, Associação Beneficente El Roi, que diante, não é só agora no momento de crise que a gente tem aí, a gente tem parceria com sacolões, até com alguma coisa no SEASA aqui em São Paulo, para a gente estar suprindo, né? É coisa mínima, mas pelo menos ajudando aí um grupo de pessoal na comunidade, tá bom? Vamos seguir aqui no caso de Josafá. Então, ele fica sabendo que vinha um grande exército contra ele. Humanamente falando, era impossível de vencer. Era impossível. Então, quando nós estamos diante de um impossível, e Deus muitas vezes permite que eu esteja diante de um impossível, para que eu, reconheça que eu sou limitado, porque o homem, ele começa a ser tão prepotente, orgulhoso, soberbo, que ele acha que ele pode tudo. Deus fez o homem limitado. E por que ele fez o homem limitado? Para que o homem pudesse ter parceria com ele, para a gente vencer. Então, nós podemos ir até um determinado lugar. Nós somos limitados. Dali para frente, nós precisamos de Deus. Então, Deus permite que o impossível chegue na nossa vida, que era um caso impossível. Se ele não busca socorro de Deus,
pode ter certeza que nós não estaríamos falando da história dele aqui. Amém? Então, diante daquilo que nós estamos, né? A princípio, claro, ele ficou com medo. Bom, nós não vamos conseguir vencer. Então, quando você está diante de algo impossível, é natural que tenha medo. Mas nós não podemos deixar com que o medo nos domine. Por isso que a palavra de Deus, o que é a palavra, quando a gente fala da palavra de Deus? É nós conhecermos a palavra de Deus. O diabo, ele tem, né, a estratégia de não deixar nós conhecermos. Nós lemos a Bíblia de uma forma superficial, né? Eu tô lendo a Bíblia aqui, eu não estou entendendo nada, mas eu estou lendo porque se Deus vê que eu estou lendo a Bíblia, mesmo eu não entendendo nada, ele vai assim ficar admirado comigo. Isso daí é religiosidade, isso é bobagem. Deus deu inteligência para nós lermos e para nós entendermos aquilo e aplicarmos aquilo. Não é para eu ficar contando a história também de Josafá, porque tem outros que só contam a história da Bíblia. A Bíblia é um livro vivo. Eu conto a história, mas ao mesmo tempo eu vivo aquilo. Por exemplo, você que está diante da situação difícil, igual o Josafá, por que ele tomou essa posição? Essa posição ele tomou porque ele foi orientado, ele estava sendo orientado por alguém. Tinha um sacerdote, tinha um profeta que estava ali orientando a vida dele. Por isso que ele não tomou essa decisão, por exemplo, essa decisão que ele toma aqui de buscar o Senhor mediante o seu sentimento, porque ele, né, era preparado e era orientado por um profeta, por um sacerdote. Então o que ele faz? Ele busca o Senhor e ele apregoou um jejum em todo Judá. Jejum, hoje muitas igrejas não gostam disso, né? Porque o diabo tirou isso daí, tirou uma arma poderosa dentro da igreja, chamada jejum. É uma das armas mais poderosas. O apóstolo, mas não é oração? Também. Mas o que é um jejum? Jejum, eu estou dizendo, é uma forma, por exemplo, de você se humilhar diante de Deus, reconhecer a tua fraqueza diante do poder de Deus. É dizer, Senhor, olha, eu estou me consagrando porque eu não consigo resolver isso. Não tem como eu resolver isso. E ele pregou um jejum em toda Judá. Todos ali falaram, olha, ou nós entramos nessa batalha espiritual, nós entramos nessa consagração, para nós termos a resposta de Deus, ou todos nós vamos ser mortos. Hoje, muitas igrejas se falam em jejum, há ali sei lá, eles até tentam desqualificar, mas jejum? Jejum? Para que jejum? Mas então, eu estou lendo Bíblia com você. Lá no Velho Testamento e no Novo Testamento tem um jejum? Claro que tem. O próprio Jesus, ele diz, né, com relação àquele menino, por exemplo, que os discípulos dele não conseguiram expulsar aquele demônio. Os discípulos perguntaram, Senhor, mas por que nós não conseguimos, né, vencer esse mal? Jesus falou, esse tipo, casta de demônio, só sai com jejum e oração. É uma arma poderosíssima que o inimigo tira. E hoje nós queremos vencer no campo da filosofia, né, no campo ali de uma boa oratória. Eu vou agora gravar e vou ter uma boa oratória. Isso não resolve nada, meu amado. Isso é bom quando está regado com jejum, com oração. Para eu, por exemplo, eu estou ganhando uma alma para o Senhor, lutando pela minha família, guerreando pela minha família. Você acha que só no campo, por exemplo, da conversa eu vou ganhar? Claro que não. Claro que não. Então o inimigo quer nos levar lá para o campo do natural. Então, quando nós trazemos as nossas guerras para o campo sobrenatural, e o campo sobrenatural, o que eu vou usar? Eu vou usar as armas de Deus. Não é? Não é, apóstolo? Vai usar as armas de Deus. Então aqui, o que acontece? Pregou em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor, não foi ao homem. Talvez ali, né, ele poderia pedir socorro, porque tinha, né, outros reis ali ao derredor. Eu poderia dizer, olha, vou pedir socorro para fulano, para ciclano, para beltrano. Não, todo Judá, eles entenderam aquilo, eles congregaram, eles se reuniram, eles se ajuntaram para pedir socorro ao Senhor.
Se nós fizéssemos isso, irmão, como igreja, sei lá, a igreja está passando um momento difícil, né, ou o país está passando um momento difícil, se nós reuníssemos e reconhecêssemos a nossa fragilidade, por exemplo, o governo, né, os governos, os prefeitos, presidente, não só para dizer que vai jejuar, não reconhecer, olha, nós não conseguimos vencer esse mal por nós mesmos, nós não vamos conseguir. Pode ter certeza, nós estaremos vivendo outra situação. Mas o orgulho, a soberba não deixa. Nós queremos, né? Tem isso, tem aquilo, fulano, ciclano está fazendo isso, fazendo aquilo. Então nós deixamos a Bíblia de lado e aí nós queremos resolver os nossos problemas aqui no campo natural. Aí está aí essa bagunça, esse caos, né? Agora, apóstolo, mas e se eu viver isso na minha vida pessoal, dentro da minha comunidade, dentro da minha célula, Deus vai agir? Claro que vai. Porque Deus age no âmbito, por exemplo, né, sei lá, universal, ele age também no âmbito individual, familiar, congregacional. Ele age. Porque ele é Deus. Se uma igreja se reúne, né, diante de uma situação, quantas vezes aconteceu isso conosco? Nós já tivemos cada caso na igreja muito difícil. Reunindo, né? Quer dizer, no meio dos irmãos ali, muito difícil. A gente reúne a igreja, nós vamos jejuar em favor disso. De repente você vê Deus agindo de uma forma poderosa naquilo. É uma arma tremenda, né, apóstolo? Verdade. Pode comentar alguma coisa aí? É verdade. Ele disse, né? E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: ó Senhor, Deus dos nossos pais, porventura não és tu nos céus, pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes. Então, meu irmão e minha irmã, aqui no caso, ele se colocou de pé, ou seja, ele se levantou para buscar a presença de Deus. Então, não importa qual é a situação, o problema que você está vivendo, mas se coloque de pé diante do seu problema, da sua dificuldade e levante para guerrear no mundo espiritual, clamando, pedindo socorro para o Senhor, porque ele se faz socorro bem presente sobre aqueles que estão te buscando. E ele disse na tua palavra que aquele que busca, encontra. A porta que nós batemos, ela abrir-se-lhe-á. Então é momento de clamarmos, buscar a presença de Deus. Então você vê aqui no versículo 4, né? Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Então eles nem entenderam o propósito. Porque aquilo veio, né, de um líder. Quando o líder está focado em Deus, ele reconhece, por exemplo, que diante daquela situação, ele não vai conseguir. Nós temos que colocar como humilde. Muitas vezes nós queremos resolver o problema num sentido ali, no âmbito natural das coisas. É o orgulho, quer resolver aquilo. Não. Para que nós usamos Bíblia? Para quê? A Bíblia em si, fechada, sem entendimento, é simplesmente mais um livro. Agora, ela aberta e ministrada é a maior força que existe, porque os céus e a terra passarão, mas a palavra permanecerá. Permanecerá. Então, entendamos isso, meu. Tem gente que quer usar, né? Aí eu tô com medo. Puxa vida, eu tô diante, eu vou buscar, peraí, deixa eu ver lá no meu plano de saúde se tem um psicólogo. Se tem um psicólogo, deixa eu ver no meu plano de saúde se tem um psicólogo. Quer dizer, não tem nada contra psicólogo, psiquiatra, psicanalista, advogado, não tem nada contra. Mas você já buscou a Deus primeiro? Já? Próximo programa nós vamos continuar. Amém? Nós vamos continuar e eu tenho certeza que isso daí é uma receita tremenda para a tua vida. Pra você vencer batalhas, em nome de Jesus. A apóstola vai estar orando. Amém? Em nome de Jesus Cristo. Momento de oração.
com a apóstola Cristiane de Oliveira. Vamos orar agora. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós apresentamos diante de Ti, Pai querido Deus, todos os telespectadores, Senhor, todas as pessoas que se fazem presente neste momento, meu Pai, para buscar a Tua presença, meu Deus. Senhor, esteja envolvendo agora no sobrenatural, meu Deus, cada coração, Senhor. O coração, ó Deus querido, que neste momento passa por algum medo, aflição, Senhor. Que caia por terra agora toda aflição e todo medo, Senhor. E que esta pessoa possa vir, ó Deus querido, a confiar no Teu poder e a Te buscar poderosamente, a falar contigo e a sentir a Tua presença, Senhor. Envolva estas vidas agora, ó Deus querido, com o Teu poder, meu Pai, em nome de Jesus, Pai. E que nesta vida agora possa ser envolvida a paz, Senhor Jesus, a segurança, meu Pai. A certeza da presença do Teu Espírito Santo, meu Pai, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Que Deus te abençoe. Até o próximo programa. Você quer ficar por dentro das novidades do nosso ministério? Então curta a nossa página oficial no Facebook, Igreja Evangélica Avivamento para as Nações. Lá você confere tudo o que vai acontecer em nosso ministério. E para você que é jovem, também pode nos acompanhar em nossa página, Aviva Jovem Oficial, ou pelo nosso canal no YouTube, TV Aviva as Nações. Ministério Avivamento para as Nações, conectando você no trono de Deus. Com fácil acesso, baixo consumo de dados e com um conteúdo de qualidade, o Ministério Avivamento para as Nações traz para você Web Rádio Aviva as Nações. Uma plataforma digital que vai edificar ainda mais a sua vida. Em nossa web rádio, você encontra louvor, ministração da Palavra de Deus, testemunhos e muito mais. E para acessar, é muito fácil. Basta digitar o link app.mobileradio.com.br/Web Rádio Aviva Nações ou pelo nosso site avivanações.com.br. A mobilidade está em suas mãos e a palavra de Deus em seus ouvidos. Web Rádio Aviva Nações, 24 horas na presença de Deus. Quer que sua empresa apareça manhã, tarde e noite? Quer sua empresa em destaque os 365 dias do ano, em mais de 15 cidades através de sinal local e em mais de 9 cidades com sinal irradiado? Isso sem falar da TV online e em nossas mídias sociais? Então, você precisa anunciar aqui. Certeza de visibilidade e garantia de bons negócios só anunciando, não é mesmo? Para saber mais sobre nossas condições, acesse nosso Facebook, Igreja Evangélica Avivamento para as Nações. Com fácil acesso, baixo consumo de dados e com um conteúdo de qualidade, o Ministério Avivamento para as Nações traz para você Web Rádio Aviva as Nações. Uma plataforma digital que vai edificar ainda mais a sua vida. Em nossa web rádio, você encontra louvor, ministração da Palavra de Deus, testemunhos e muito mais. E para acessar, é muito fácil. Basta digitar o link app.mobileradio.com.br/Web Rádio Aviva Nações ou pelo nosso site avivanações.com.br. A mobilidade está em suas mãos e a palavra de Deus em seus ouvidos. Web Rádio Aviva Nações, 24 horas na presença de Deus.